Pronto, pessoal. Eu vou tentar minimamente acompanhar o chat, tá, pessoal? Mas eu não prometo que eu vou conseguir acompanhar tudo direitinho. Então, se vocês preferirem, eu peço que vocês façam as perguntas abrindo o microfone, que é melhor, tá bom? Aí, quando vocês tiverem uma dúvida, vocês abrem o microfone. Mas, de qualquer forma, eu tento acompanhar aqui, porque quando a gente está dando aula, a gente se empolga, né? Eu tento acompanhar aqui, tá certo? Então, vamos lá. A aula de hoje, pessoal, é sobre o conhecimento básico inicial sobre os micro-organismos, com um foco muito especial nas bactérias, tá? Então, o que é importante a gente ver agora? Nós vamos ver um pouquinho sobre citologia, fisiologia e genética de micro-organismos, muito voltado para a bactéria, que é o primeiro grupo de micro-organismos que a gente vai estudar. E no finalzinho da aula, a última parte da aula, que acredito que para vocês vai ser a mais interessante, a gente vai falar sobre o papel das bactérias no processo de adoecimento, né, nas patologias, nas patogenias, enfim. Então, eu venho trazendo primeiro esses aspectos bem fundamentais, que são extremamente importantes para que vocês entendam sobre todos os processos que a gente vai estudar ao longo desse semestre. O que acontece, pessoal? Esse módulo de mecanismo de agressão e defesa é um módulo muito lindo, muito rico, muito integrado. Então, tudo que eu falar aqui, vocês vão acabar sentindo que está tudo interligado com o que os outros professores já estão passando. De vez em quando a gente vai falar um pouquinho de imuno, de vez em quando a gente vai falar um pouquinho de patologia, mas o foco mesmo vão ser os micro-organismos e as doenças causadas por estes. Então, por estes, né? O que é que eu tenho programado para hoje? Falar um pouquinho sobre o corpo humano e os micro-organismos habitantes desse corpo, né? Sobre citologia, quais são as características da célula bacteriana, em termos de célula mesmo, e a gente tem fisiologia, né, a bioquímica, a forma como esse organismo, ele se reproduz, como ele utiliza fontes energéticas. Temos também a genética bacteriana, onde a gente vai perceber como é que esse micro-organismo consegue trocar informação genética com outros micro-organismos. Como é que ocorrem essas recombinações genéticas? E o que isso tem a ver com a geração de doenças, né? No final, a gente vai ver aspectos sobre a patogenia das doenças infecciosas. Então, se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem dar uma paradinha e perguntar, tá bom? De início, eu gostaria que, para registrar a presença de todo mundo que está me ouvindo agora, por favor, coloque a palavrinha presente no chat. Repetindo, para quem chegou agora, quem está no chat agora, por favor, coloque a palavrinha presente, que eu sei que vocês estão aqui, tá bom? Eu vou ver se nessa forma de quantificar a presença funciona, né? Se precisa de outras formas para funcionar, mas quem chegou agora também, quem acabou de chegar, eu peço, por favor, que coloque presente, para que eu consiga quantificar as presenças de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ao longo dessa aula, eu posso perguntar de novo, posso pedir de novo para vocês colocarem presente, tá, pessoal? Então, fiquem ligados. Uma coisa importante, pessoal, e aí, começando aí sobre as curiosidades sobre esse mundo microbiano, é que nós, enquanto seres humanos, somos muito mais micro-organismo do que ser humano. Por quê? Porque o nosso corpo, além das células inerentes aos nossos tecidos, é habitado por inúmeros micro-organismos. E esses micro-organismos habitam uma série de tecidos de formas diferentes. Então, das células humanas que constituem nosso corpo, né, nós temos 43% de volume. O resto são micro-organismos. Então, nós somos mais micro-organismo do que, de fato, nós mesmos. E aí a gente pensa, meu Deus, então se eu quiser emagrecer, é só matar parte desses micro-organismos, que eu já perco aí uns 20 quilos. Bem,
existe a curiosidade de dizer que em cada evento de defecação, uma pessoa pesa diferente, então coloca para fora uma massa diferente, uma massa de micro-organismos, tem até estudos sobre isso. Mas é importante lembrar que os micro-organismos, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência e para a nossa adaptação no ambiente que nós estamos. Se eles estão vivendo entre nós, é porque nós estamos nos favorecendo dessa relação e eles também, né? Então, é muito importante lembrar disso. Um exemplo bem legal é que um homem de 20 a 30 anos, de 1,70 m de altura e 70 quilos, abriga cerca de 39 trilhões de bactérias, enquanto que possui cerca de 30 trilhões de células. Então, a gente tem menos da gente mesmo do que micro-organismos. Esses micro-organismos são muito importantes. E aí, vem aquela questão, mas os micro-organismos não causam doenças? Causam sim, mas a grandíssima maioria dos micro-organismos presentes na natureza não causa doenças em nós, seres humanos. Mas aquele 1% vagabundo que causa doença, ele sabe ser patogênico. Então, é por isso que a gente precisa estudar esses organismos para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Curá-las e tudo. Então, é muito importante saber de algumas características. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, nessa primeira parte, sobre essa relação entre o corpo humano e os micro-organismos. É uma relação entre tapas e beijos? Eu diria que sim, porque ao ponto que a gente se beneficia da presença desses micro-organismos, a gente sofre pela presença desses micro-organismos em lugares que eles não deveriam. Então, o que é a microbiologia? É a ciência que estuda esses organismos microscópicos que são tão pequenos que não conseguem ser vistos a olho nu. A gente consegue ver em microscópio e tal, e tem alguns que são tão pequenos que nem aquele microscópio mais simples a gente consegue ver. A gente precisa de uma microscopia eletrônica, de varredura de transmissão para saber se aquele micro-organismo existe, como ele é, qual é a sua morfologia. E eles são formas de vida onipresentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em todos os lugares onde a gente tem formas de vida, muito provavelmente a gente tem micro-organismos, entendeu? Então, se a gente tiver água num lugar, muito provavelmente a gente tem algum micro-organismo vivendo ali, porque o micro-organismo precisa de pouquíssimo para sobreviver. Água, fontes de carbono, às vezes nem fonte de carbono, ele utiliza os raios solares, a luz, enfim. Então, são formas de vida que habitam ambientes tanto sadios quanto poluídos também, são muito adaptáveis. O objetivo dessa aula, portanto, é a gente entender a natureza e o mundo microbiano, bem como a aplicação desse conhecimento a serviço da saúde, a serviço da sociedade, que é o que vocês vão fazer, porque já são profissionais da saúde e informação. Quais são os grupos, pessoal, portanto, de micro-organismos que a gente vai estudar ao longo desse módulo de microbiologia? Nós iremos estudar, primeiro, as bactérias, né? E dentro desse grupo de bactérias, nós vamos estudar aí uma infinidade de espécies. Nós não vamos conseguir tratar sobre todas as espécies de importância clínica, só se a gente fosse fazer uma especialização só em microbiologia clínica e só em bacteriologia. Mas a nossa função não é essa, a função é que a gente consiga apresentar para vocês modelos de estudo e que esses modelos de estudo sirvam para vocês entenderem, na verdade, como relacionar esse conhecimento com outros que vocês venham vamos dizer, a se submeter no momento da prática médica, quando forem trabalhar, enfim. Então, a gente vai estudar as mais importantes. Vamos estudar também fungos, que é a parte de micologia. Vamos estudar os vírus, a parte de virologia. Isso é o nosso módulo. E aí, os protozoários ficam com o professor Wesley. As algas também são micro-organismos. A gente não vai utilizá-las aqui no nosso compartilhamento de saberes, porque as algas elas têm um papel muito mais ecológico do que, de fato, uma importância médica. Mas só para lembrar que existem esses 5 grupos principais de micro-organismos que a gente precisa lembrar, tá bom, pessoal?
E aí, vamos falar um pouquinho dessas relações do corpo com esses micro-organismos. A gente chama os micro-organismos que vivem na gente, essa porcentagem tão grande de células que habitam no nosso corpo, de microbiota normal, ou microbiota residente, ou microbiota endógena. São 3 termos que a gente pode utilizar para classificar e caracterizar essa população microbiana que vive dentro da gente. Então, o corpo humano, ele hospeda essa vasta população, que é principalmente os fungos e as bactérias. Então, todo mundo aqui já desenvolveu alguma doença bacteriana, todo mundo aqui já desenvolveu, muito provavelmente, algum tipo de doença causada por algum tipo de fungo, uma frieira, uma caspa, uma coisa assim, né? E esses micro-organismos, eles habitam lugares específicos, porque eles têm um tropismo, né? Eles têm uma facilidade de habitar ambientes diferentes. De acordo com o quê? De acordo com o arcabouço enzimático que ele traz, né? Quais são as enzimas, quais são os metabólitos que ele consegue produzir, e de acordo também com as características daquele tecido. Então, esses micro-organismos, eles podem habitar pele, membranas mucosas, e essas membranas mucosas podem estar na cavidade oral, nas vísceras e no sistema excretor, reprodutor, gastrointestinal, enfim. Então, o corpo humano, ele acaba se expondo a diversos tipos de micro-organismos todos os dias, quando a gente come, quando a gente bebe água, quando a gente respira, quando a gente beija alguém, quando a gente troca fluidos por diferentes práticas humanas, né, que nós temos aí durante a nossa vivência. Então, o corpo, ele está exposto a diversos micro-organismos, e essa microbiota normal, ela vai se construindo ao longo da nossa existência, tá bom? Por causa dos nossos processos metabólicos normais. A microbiota normal, ela tem uma relação simbiótica conosco, né? Ela vive para a gente e a gente também vive em função de algumas, vamos dizer, facilidades que esses micro-organismos trazem para a gente e contribuem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Fazendo o quê? Gerando produtos microbianos e inibindo o crescimento de outros micro-organismos estranhos. Nossa microbiota, por exemplo, no nosso trato gastrointestinal, inibe muitos micro-organismos patogênicos que podem causar aí diarreia, vômito, enfim, algumas manifestações entéricas. Mas, às vezes, a gente se alimenta de algo que está tão contaminado, que é aquele volume de micro-organismos tão grande que começa a causar as intoxicações alimentares. Mas aqueles micro-organismos, eles estão sempre lutando para que o nosso corpo se desenvolva da melhor forma possível, porque é bom para ele, né? É bom para a comunidade microbiana que a gente fique bem. Porque a gente é um lugar onde tem uma temperatura boa para eles viverem, onde a gente dá fonte de carbono, onde eles conseguem viver protegidos. Então, nós somos uma casinha muito gente fina para eles. E, em contrapartida, eles produzem aí esses produtos microbianos que são importantes, bem como colonizam os espaços impedindo os invasores. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores. Então, às vezes, quando esses micro-organismos, até os residentes, começam a habitar tecidos que não são aqueles tecidos que são mais, vamos dizer assim, adequados para o crescimento deles, por exemplo, o micro-organismo que ele é da pele, ele vai parar lá no trato gastrointestinal, ou ele vai parar lá no trato genitourinário, às vezes ele começa, através do seu metabolismo, produzir enzimas, produzir metabólitos que não são interessantes àquele tecido, que podem causar inflamação. E o que é que a inflamação traz? Dor, rubor, melidão, né, que é a rubor, que é esquentar aquela região. Então, às vezes, não é interessante nem a nossa própria flora residente habitar outros ambientes que não aquele que a gente já está acostumado. Isso acaba causando alguns processos de adoecimento. Vamos ver mais lá no final. A microbiota normal, portanto, ela é inicialmente introduzida a gente quando a gente nasce, através do canal de parto, por exemplo.
Então, no canal de parto, nós recebemos toda aquela carga microbiana da nossa mãe, e aí vamos desenvolvendo isso ao longo da nossa vida. Ah, professora, mas a pessoa que faz cesariana, ela não recebe essa carga microbiana? Recebe, porque a partir do momento em que você é extraído do corpo da mãe, que você está num ambiente todo estéril, onde só você é a forma de vida e nada mais está lhe perturbando, você entra em contato com o ar, você entra em contato com tecidos, você entra em contato com fluidos, você vai mamar, então você vai adquirir outra flora também diferente daquela da pessoa que passou pelo canal de parto, mas é uma flora que vai fazer parte do seu crescimento enquanto ser humano e está tudo certo. Não tem um demérito em relação a isso, tá, gente? Por isso que nós somos diferentes, cada pessoa tem uma característica diferente. E aí, pessoal, é importante lembrar que existem alguns micro-organismos, na verdade, alguns tecidos, onde os micro-organismos não devem habitar. A maioria dos nossos sistemas, na verdade, não é habitada por micro-organismos. Então, a microbiota normal, ela não coloniza órgãos internos, que são nossas vísceras importantes, né? O sangue, a linfa ou o sistema nervoso. Então, geralmente, quando há o crescimento desses micro-organismos nesses sistemas onde ele não deve crescer, geralmente ocorre um processo infeccioso. Não só do micro-organismo, né? Causado pela presença do micro-organismo em si, como também das toxinas produzidas por esses micro-organismos. Toxinas, enzimas, então, todos vamos dizer assim, os resultados do metabolismo do micro-organismo. Muita gente diz assim, professora, mas por que as bactérias fazem isso com a gente? Por que elas produzem doença? Gente, elas não produzem doença. Elas apenas estão sobrevivendo àquele ambiente. Para sobreviver, elas produzem uma série de coisas. E essas coisas, às vezes, não são boas para a gente, mas ela está só sobrevivendo, ela só está tentando sobreviver. Né? Então, ela não pensa, ela não tem propriedades cognitivas para dizer, vou entrar ali naquela pessoa e vou acabar com a vida dela. Não. Ela vai entrar e vai tentar se adaptar naquele ambiente. E quando ela tenta se adaptar, às vezes ela produz uma toxina e às vezes mata a pessoa, né? Mas não é intencional, é sem querer querendo que ela faz isso, sabe? Vamos lá. Aqui é só um comparativo que eu trouxe para vocês, para a gente ver como era a taxa de mortalidade antigamente, como é hoje, graças ao estudo da microbiologia médica. Então, antigamente, o que mais matava as pessoas eram micro-organismos, por gripe, pneumonia, tuberculose, difteria, né? E as outras doenças eram mais secundárias, doenças mais fisiológicas, né? Hoje, nós temos uma diminuição gritante, porque nós temos desenvolvido uma série de protocolos em termos de biossegurança, bem como nós desenvolvemos aí os antibióticos, que nós vamos estudar, né, em aulas posteriores, os mecanismos de ação de alguns antibióticos, e na parte de fármacos vocês vão estudar bem separadinho, todas as classes, né, de antimicrobianos. Mas é importante perceber que esse momento que nós estamos tendo aqui de troca de saberes é muito importante para que vocês desenvolvam aí, no momento em que vocês estão, vamos dizer assim, estudando, essa possibilidade de entendimento de qual é o micro-organismo, o que é que ele causa, e se alguém quiser se aventurar aí nas pós-graduação, de mestrado, doutorado, vocês vão desenvolver pesquisas para acabar aí com algumas doenças, ou para desenvolver novos medicamentos, que a gente está precisando, viu, gente? Estamos precisando de antibiótico aí. Coronavírus que não nos deixa mentir. Agora que a gente teve, pessoal, um apanhado geral sobre a citologia, sobre o início, né, da bacteriologia, eu vou falar um pouquinho sobre as características celulares das bactérias, que é muito além daquele monte de bolinhas que a gente coloca, que a gente vê lá no microscópio, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida ainda, fale agora, ou cale-se para sempre. Tô brincando, não precisa se calar para sempre, pessoal. Mas quem tiver alguma dúvida, pode falar aqui, tá bom? Quem não tiver dúvida, não tem problema. Eu vou seguindo e aí vocês vão me parando ao longo da aula, tá bom? Vou passar para o próximo. Vejam só. Vocês lembram, lá em OMF1, não faz tanto tempo assim,
Mas vocês lembram lá no início da graduação, lá na parte de célula, estrutura e função, né? Quando vocês estudaram aí os componentes celulares, vocês viram que a célula é uma unidade funcional da vida. Os micro-organismos, eles são organismos unicelulares, por mais que eles se organizem assim, mais de um, de dois em dois, faz uma cadeiazinha, faz um biofilme, faz uma comunidade microbiana, são células únicas. Então, vocês viram que as células, elas têm características muito peculiares, e as células procarióticas ainda mais. Então, temos aqui uma célula procariótica e temos a descrição de todos os elementos que essa célula traz. E vocês vão perceber que alguns elementos que estavam presentes na célula eucariótica, e nós somos seres eucarióticos, não estão presentes aqui, nas células bacterianas, que são células procarióticas, que é diferente de outro micro-organismo que a gente vai ver mais lá na frente, que são fungos, que já são eucarióticos, então já vai mudar. Mas não vamos adiantar isso agora, vamos focar aqui. Vejam só, nós temos uma parede celular, e essa parede celular vai ser muito importante para classificar os micro-organismos entre gram-positivos e gram-negativos, que é um termo que a gente vai usar demais até o final desse módulo. Nós temos abaixo a membrana citoplasmática desse micro-organismo, temos o nucleoide, que é onde está guardada a informação genômica desse micro-organismo. Ele não tem um núcleo organizado, ele não tem uma membrana, ele não tem uma carioteca, por isso que ele é procariótico. Temos o citoplasma, e nesse citoplasma ficam boiando aí pouquíssimas estruturas, como os ribossomos, que é aquilo que faz com que a célula sobreviva, porque a capacidade de produzir proteínas é muito importante, além de outros compostos importantes para a célula, como os fosfolipídios, enfim, DNA. Então, as proteínas, elas são funcionais e estruturais, elas são muito importantes. Então, a célula bacteriana tem bastante ribossomo. E nós temos também o plasmídio, que é um DNA circular extracromossômico. Temos o nucleóide que está ali, com todas as informações, com todas as receitinhas para fazer vários elementos celulares da bactéria, mas temos o plasmídio, que é como se fosse um círculozinho de DNA, que pode ser de dupla fita, que esse plasmídio é que é o pulo do gato em alguns momentos, porque muitos elementos que causam adoecimento advêm de plasmídios, onde o micro-organismo ele recebe essa informaçãozinha de presente e começa a produzir aí umas enzimas e umas toxinas que, se não fosse por isso, elas não produziriam. Então, esses plasmídios são importantes fatores de virulência, tá? Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Então, vejam só. Pode falar. Você falou que o plasmídio é um DNA circular aonde? Extracromossômico. Ele está fora do cromossomo, que é esse nucleóide. Tá, obrigada. Então, ó, aqui a gente vai ver a morfologia bacteriana. Quais são as formas que esses micro-organismos assumem, né? Alguns são pleomórficos, isso quer dizer que eles podem assumir diferentes morfologias, mas a grande maioria tem uma morfologia só. Existem os cocos, que têm as estruturas globosas, como vocês estão vendo aqui. Existem os bacilos, que têm essa estrutura mais parecida assim com um grãozinho de arroz, e aí a gente vai estudar diferentes bacilos. E aí, essas duas estruturas, pessoal, elas podem se organizar de formas diferentes. Não sei se vocês estão conseguindo ver com facilidade. Eu vou ajustar aqui o meu para poder conseguir ver melhor. Os cocos, eles podem ser observados em unidades, quando é só um coco. E se eles se organizarem de dois em dois, a gente chama essa organização de diplococos. E se esse diplococo ainda tiver uma cápsula ao redor, a gente chama de diplococos encapsulado. Esse coco também ele pode se organizar na forma um atrás do outro, né? Enfileirado, que são os streptococos. E se eles estiverem agrupados,
tipo assim, como se fosse um cachinho de uva, a gente chama de Staphylococcus. Então, vocês vão ouvir muito esses termos daqui para o final desse ano, porque muitos dos nomes científicos vêm com essa denominação, Streptococcus, Staphylococcus, então, pneumococcus, né? Então, tudo a gente vai ver. Existe outra forma de organização, que é a tétrade, quando nós temos de 4 em 4, e quando isso é tridimensional, 2 grupos de 4 em 4, nós temos as sarcinas. Nós temos também, gente, os cocobacilos, que é uma transição entre o coco e o bacilo. Então, é um coco ovalado? É um bacilo arredondado? É algo mais ou menos assim. Temos os bacilos, que é como se fosse um bastonete, e esses bacilos, como vocês estão vendo aí, eles podem se organizar de 2 em 2, diplobacilos, estreptobacilos, quando eles estão em cadeia, e em paliçada, quando eles estão um ao lado do outro. Essas são as formas mais comuns, além daqueles que estão numa forma mais espiralada, que são as espiroquitas. Então, o que a gente tem de mais comum nos micro-organismos que causam doenças são os cocos, os bacilos e as espiroquetas e espirilos. Além disso, a gente tem outras formas, como as formas de vibrião, as formas de bastão, de forma helicoidal, enfim, com ou sem pedúnculo. Pode falar. Se alguém quiser falar, pode me interromper, tá, gente? Tem as bactérias filamentosas, tem as bactérias que têm um talo, tem os micro-organismos que possuem hifas, que é o caso das cândidas, né, que é um fungo já. Então, existe uma diversidade aí de morfologias microbianas que a gente pode ter. Então, cada micro-organismo tem o seu jeitinho, tem a sua forma. E a gente vai estudar aqui várias formas diferentes. Quando eu planejei esse módulo, eu planejei para que vocês vissem um pouquinho de tudo, né? De tudo um pouco. E aí, pessoal, além dessa caracterização microscópica morfológica, que vai ser muito importante para identificar qual é o micro-organismo, a gente tem também uma caracterização importantíssima baseada na constituição de parede celular, que é a coloração de grão. Eu não vou adiantar como é o procedimento de coloração de grão, porque a gente vai ter isso na nossa aula prática, e eu vou fazer uma fundamentação teórica sobre isso, então não vou dar spoiler, nossa aula já está com muito conteúdo. Então, hoje eu vou explicar para vocês as diferenças das gram-positivas e gram-negativas, e em um momento posterior eu vou explicar como é que se faz essa coloração e tudo, tá bom? Então, vou começar aqui explicando as diferenças dessa parede celular. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem dizer, professora, fale um pouco mais devagar, porque quando eu me empolgo, eu saio falando. Então, se eu estiver falando muito rápido, eu digo, professora, calma, respire, bebam água, tá bom? Então, vamos lá. Gram-positivas e gram-negativas. Quando na coloração, as gram-positivas são coloradas em roxo, por cristal violeta, e as gram-negativas em rosa, em safranina. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente como é que se faz essa coloraçãozinha. Mas já adiantando, que quando vocês forem ler no livro, vai ter explicamento direito. As gram-positivas, que são as roxinhas, elas têm uma camada espessa de uma estrutura chamada peptídeo-glicano, acima da membrana plasmática. Estamos falando de parede celular. Então, tem a membraninha, que é formada de fosfolipídio, vocês já sabem, e tem uma estrutura externa. Quando a gente está falando de gram-positivas, é um paredão de peptídeo-glicano. Mas o que é esse peptídeo-glicano, professora? Olha o nome, peptídeo-glicano. Então, é uma parede formada de aminoácidos e peptídeos, que são as unidades que formam proteínas, lembra? Os aminoácidos. E tem também os glicanos, que são açúcares. E que açúcares são esses? N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurânico. Então, eles vão se arranjando, na verdade, para formar uma parede, que essa parede é uma parede protetora da célula, porque a célula bacteriana é muito frágil. É só ela e ela. É como se ela fosse uma bexiga, né? Como se ela fosse uma bolinha de encher com algumas coisas dentro, meio gelatilosa, com alguns slimes. Então,
ela precisa de uma estruturazinha para a bichinha sobreviver, para se tiver uma pressão osmótica, tacar de sal em cima da bactéria, ou se tiver um ambiente mais ressecado, ela conseguir minimamente sobreviver. Então, por isso que ela tem essa parede externa. E a parede externa das gram-positivas tem uma camada espessa de peptidoglicano. Já as gram-negativas, ela tem duas paredes delgadas de peptidoglicano e tem um espaço entre elas. Tá? Então, é importante que essa camada delgada de peptidoglicano seja notada, porque, como é fininho, como tem duas etapas, uma de membrana, uma de peptidoglicano, a gente percebe que são micro-organismos que não conseguem aprisionar o cristal violeta. E aí é por isso que acaba ela levando o nome de gram-negativos. Então, a gente tem uma camada delgada de peptidoglicano entre duas camadas de membrana. Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo um barulhinho de microfone. Não? Então, tá bom. Então, recapitulando, pessoal. Gram-positivos, uma camada espessa de peptidoglicano acima da membrana, e gram-negativos, duas camadas de membrana, e entre elas o peptidoglicano, e tem o espaço periplasmático, ainda tem um espaço vazio entre elas, tá? Vou mostrar com detalhes para vocês. A camada de peptidoglicano, ela não fica, né, nesse espaço vazio, não? Tá aqui, ó. Você consegue ver aqui? A camada de peptidoglicano, ela fica aqui e tem esse espaço vazio, que a gente chama de espaço periplasmático aqui, ao redor dela. Então, é membrana, peptidoglicano, membrana e um espaçozinho vazio. Geralmente é assim. Aí, o que é que acontece? Na gram-positiva, que são as roxinhas, tem uma parede de peptidoglicano bem grande, tá vendo? Em relação à gram-negativa, que tem uma paredezinha bem delgada. E essa membrana externa, aqui das gram-negativas, elas têm uma característica bioquímica muito interessante e singular, diferentes gram-positivas, que são os lipopolissacarídeos, né? É a LPS chamada. Esses lipopolissacarídeos, eles têm uma importância muito importante, tem uma importância para o desenvolvimento de doenças, certo? Então, esse LPS é muito utilizado também em modelos animais para induzir, né, febre, para induzir um quadro de adoecimento, para testar alguns fármacos, algumas moléculas bioativas. Então, qual é a importância médica desse peptidoglicano? O peptidoglicano, ele é destruído por alguns agentes, tanto endógenos quanto exógenos. Agentes endógenos são as lisozimas, que estão nas nossas secreções, como lágrimas, saliva e suor também, né? Onde essa lisozima, ela quebra as ligações glicosídicas, já que são peptidoglicanos, a gente tem ligações glicosídicas, e enfraquece essa parede. Quando há um enfraquecimento da parede, o micro-organismo fica mais frágil e pode haver a morte da célula. Além disso, a penicilina, que é um antibiótico muito, vamos dizer assim, tradicional já, né? Ele impede a biossíntese de peptidoglicanos. No momento em que a célula está formando a parede de peptidoglicanos, está tentando fechar, na verdade, um anelzinho para separar as duas células, essa separação não consegue ocorrer da melhor forma, e aí a célula entra em morte. Então, ela impede que a célula se reproduza, e aí causa essa disrupção na parede. Tá bom? Professora, você pode repetir o que você falou sobre os lipopolissacarídeos? Sim. Aqui a gente tem, acho que no próximo slide tem, deixa eu botar nesse slide aqui, ó. Pronto. Aqui nas gram-negativas, não é esse, é esse aqui. Isso. Aqui nas gram-negativas, ó, nas gram-negativas a gente tem essa membrana externa, que ela é composta, além dos fosfolipídios, das proteínas que ancoram, nós temos os lipopolissacarídeos. Vocês estão vendo aqui, é como se fossem uns anéisinhos, e são anéisinhos de açúcar. Como o nome já está dizendo, é lipopolissacarídeo. Então, é um lipídio que está ancorado na membrana, mais um monte de sacarídeozinho, por isso que é polissacarídeo. E essas estruturas aqui
são estruturas importantes para desencadear algumas ações inespecíficas que estão relacionadas ao quadro de adoecimento, como febre, vômito, enfim, esses quadros de intoxicação, por exemplo, por salmonela, são muito comuns por causa desses LPS. E o LPS, ele é muito importante quando a gente vai fazer pesquisas em modelos animais para induzir no animal esse quadro de adoecimento. Então, utiliza-se esse LPS produzido em laboratório para induzir o adoecimento do animal e a gente testar moléculas terapêuticas. Deu para entender? Acho que sim, né? Deu, professora. Beleza. Vou voltar aqui para não ultrapassar. Aqui, só mostrando para vocês uma foto, né, das duas paredes. A gente tem aqui uma gram-positiva e uma gram-negativa. O que está em laranjinha é a camada de peptidoglicano e o que está em rosa é a camada da membrana plasmática. Olhe como é bem mais espesso da gram-positiva em relação à gram-negativa. Tá vendo? E a gram-negativa é até um pouco mais frouxinha, tá vendo? Aqui é mais compacta, mais arrumadinha, certo? E sempre tem esse espaço periplasmático, onde a gente tem o próprio peptidoglicano, tá certo? E aqui na membrana externa a gente tem os lipopolissacarídeos. E aí, só dando um zoom para vocês, 90% das gram-positivas, 90% da composição é de peptidoglicanos, mas não é só peptidoglicano, óbvio. A gente tem aí ancorados algumas proteínas, ácido teicoico e lipoteicoico também são importantes aí para o processo de adoecimento. Então, além do peptidoglicano, ainda tem algumas outras moléculas que são importantes. Já as gram-negativas, como eu falei para vocês, tem uma camada fina de peptidoglicano, tem esse espaço periplasmático ou periplasma. Aqui em cima a gente tem, aqui em cima a gente tem o LPS e aqui embaixo a gente tem a membrana citoplasmática mais comum, sem LPS. O LPS ele fica mais externo, tá certo? E aqui tem outras proteínas importantes, como porinas. Tem esse lipídio A, ele é um lipídio que faz parte do LPS, né? Como eu falei para vocês, é um lipídio que ancora os açúcares e ele tem uma toxicidade para a gente, só que ela é uma toxicidade bem inespecífica, e vocês vão ver que são endotoxinas, não são exotoxinas. E aí eu vou falar para vocês em detalhes um pouquinho mais na frente nessa aula. Ficou claro, pessoal, até aqui? Se vocês têm alguma dúvida sobre gram-positivas e gram-negativas, vocês podem tirar agora, porque esse papo de gram-positiva e gram-negativa a gente vai falar até o final da disciplina, porque as bactérias, elas são divididas assim. Pode falar. Professora, a senhora poderia repetir aquela parte do antibiótico que destrói alguma coisa? Eu me perdi nessa parte. Isso, deixa eu voltar. Veja só, a penicilina, não é isso? Quando as células elas estão crescendo, né, as duas células bacterianas elas estão crescendo, elas têm enzimas que polimerizam essa parede espessa de peptidoglicano. O que é que essa penicilina faz? Ela inibe essas enzimas que polimerizam essa parede no final da reprodução bacteriana, no final da multiplicação, da duplicação das bactérias. Então, quando elas estão se formando, elas formam tipo um anelzinho. Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho um quadro, mas eu risquei totalmente esse quadro e eu não consigo mais apagar. Felizmente, faz parte da vida de quem dá aula, né? Vou ver se eu consigo aqui, vou botar aqui nessa agenda. O que é que acontece? A gente tem as duas. Vou pegar aqui meu grife chique. A gente tem aqui. É isso aqui mesmo.
duas bactérias que estão se reproduzindo, né? Só tinha essa, ela se sentiu sozinha, multiplicou todo o seu conteúdo e está começando a se dividir. Aí, nesse momento aqui, ó, onde ela vai se separar, a penicilina vem, age aqui e impede que ela se separe de forma eficiente. Então, ao invés de se separar uma célula íntegra para um lado e uma célula íntegra para o outro, elas se separam, só que fica dois buracos. Aí a célula morre. Então, toda célula, para se manter viva, ela precisa se dividir. Não existe uma célula imortalizada. Existem células imortalizadas, sim, mas em laboratório, que são as células cancerígenas, por isso que a gente morre. Mas células microbianas, elas não vivem as célulazinhas sozinhas para todo sempre. Ela tem que estar, né, se multiplicando, se desenvolvendo, fazendo amizade, enfim, procriando. E quando isso não acontece, aí morre. Então, a penicilina, ela age aí. Ela não é um micro-organismo que vai chegar e vai estourar. Ela não é um antibiótico que vai chegar e vai estourar ela. Não. Ela vai atingir na biossíntese de peptidoglicano. Da parede do peptidoglicano. Sim. Nesse caso, a penicilina, então, ela não permite que seja criada a barreira para fechar as duas células para elas se separarem, ou ela destrói? Ela não permite que seja fechada. Mas se tiver fechado já, ela não destrói. Não, tipo assim, se você jogar penicilina numa célula única, ela não tem esse poder de desagregar, esse poder enzimático, não. Ela tem o poder de influenciar na reprodução. E essa é uma diferença muito importante quando a gente for falar dos mecanismos dos antimicrobianos. Porque cada um age de uma forma. Um é de parede, na biossíntese da parede, outro forma poros na membrana, e assim vai. Ok, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a gram-positivos e gram-negativos, pessoal? Se não, eu vou levar no meu bonde, certo? Aqui é só uma imagem para ilustrar que os micro-organismos, eles crescem em colônias, e geralmente essas colônias, elas têm clones de várias células, então a célula ela vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, até ela formar várias cópias dela mesma, e elas são iguais geneticamente, por isso que a gente chama de clones. Então, existem colônias que têm as mais diferentes morfologias. Aqui é só uma técnica de estriamento para a gente conseguir visualizar as colônias, porque se você pegar uma gota de micro-organismo e colocar numa placa de meio de cultura, que é uma placa como essa, esse meio de cultura está cheio de nutrientes e é um suporte mecânico também, né, físico, para que esse micro-organismo cresça. Então, a gente consegue pegar essa alça de semeadura e semear essa placa de forma que a gente consiga isolar os micro-organismos através dessas colônias, certo? Só para vocês verem que elas crescem em colônias. Mas, na verdade, no corpo humano, por mais que a gente tenha uma colônia aqui muito bem organizada e dentro dessas colônias a gente tenha milhares e milhares de micro-organismos, no corpo humano a gente tem aí comunidades microbianas. Então, daquelas morfologias que a gente viu, veja só, tem vários tipos aqui. Tem uma que é um bastonete maior, tem os bastonetes enfileirados, tem em forma de esfera, tem filamentos. Então, esses micro-organismos, por mais que sejam células únicas, eles são células que têm morfologia diferente. Aqui, por exemplo, é o raspado de uma língua de uma pessoa. Então, na língua de vocês, hoje, agora, nesse exato momento, a gente tem uma infinidade de tipos microbianos diferentes, com morfologias diferentes, gram-positivos, gram-negativos, e tá tudo certo, estamos todo mundo vivo, né? Vou passar agora, pessoal, para a parte de fisiologia bacteriana, tá bom? Na fisiologia bacteriana, quais são os pontos mais importantes que a gente tem que trazer? Como é que esse micro-organismo capta fontes de energia e como é que ele, enfim, realiza suas funções em termos de metabolismo? A maioria dos micro-organismos que nós vamos estudar aqui, eles vivem de fontes de carbono. E geralmente essa fonte de carbono é glicose. Mas existem outros micro-organismos que conseguem viver de luz, né? De luz solar, por exemplo, que são os fototransformadores.
tróficos, que fazem fototrofia. Existem também uns micro-organismos que conseguem utilizar compostos inorgânicos. E aí, dentre os micro-organismos que a gente vai estudar, existem alguns que também utilizam compostos inorgânicos, principalmente o ferro. E aí eles estouram a hemácia, pegam o ferro, é um babado. Então, entre aqueles micro-organismos que utilizam compostos químicos, que fazem quimiotrofia, existem aqueles que utilizam compostos químicos orgânicos, que é basicamente os que a gente vai estudar, e existem aqueles que utilizam compostos inorgânicos, que são os quimio-organotróficos e os quimiolitotróficos. Tudo isso para quê, pessoal? Para ter energia, que é armazenada em forma de ATP, e isso vocês já sabem. E esse ATP é muito importante para a célula fazer tudo, tanto para reações catabólicas, quanto para reações anabólicas. A célula, quando ela está construindo coisas, quando ela está construindo as estruturas de parede celular, membrana, os ribossomos, que são muito importantes, as proteínas, os ácidos nucleicos, os aminoácidos, os nucleotídeos, enfim, armazenar energia na forma de ATP. Para construir, a gente precisa de energia, para quebrar, a gente também precisa de energia. Os nutrientes necessários, como vocês já sabem, além das fontes de carbono, como glicose, a gente precisa de fontes de nitrogênio, às vezes a gente precisa de poucas fontes de enxofre, elementos traço, né? Que a gente precisa em pouquíssima quantidade. E também precisamos de glicose, vamos gerando aí através, eu estou dizendo gerando, tá, gente? Eu não sou uma bactéria, mas como a gente sabe que eu sou mais micro-organismo do que célula, então eu vou me incluir nessa história. Então, para quebrar esses elementos, no final a gente tem aí os dejetos celulares, né, o resultado do metabolismo celular, que geralmente é CO2, compostos de oxigênio, reativos de oxigênio, enfim. E aí, dependendo de cada célula, elas vão ou não utilizar oxigênio, então eu vou entrar muito na seara de oxigênio agora, não. Aqui, pessoal, a gente tem exatamente o que eu estava tentando desenhar há pouco e falhei, né, terrivelmente. Eu vou, da próxima aula, vou apagar isso aqui para quando eu precisar eu utilizar. Então, o crescimento microbiano é definido quando a gente aumenta o número de células. Aqui, as células, elas vão se alongando, tá vendo? Tem uma célula sozinha, aí ela vai se alongando. Por que ela se alonga? Porque dentro dela, ela está duplicando todo o seu conteúdo, ela está duplicando a quantidade de DNA, ela está duplicando a quantidade de ribossomos. Se ela tiver um plasmídio, ela vai duplicar esse plasmídio também, e depois ela vai se dividir. A penicilina, ela age aqui, bem nesse septo aqui, não consegue fechar esse septo aqui. O que acontece? Toda vez que há essa duplicação, a gente chama de tempo de geração. O nome dessa forma de reprodução é por fissão binária. Bem ensino médio, né? A gente ouve falar muito de fissão binária. Então, o tempo de geração é o tempo necessário para que ocorra uma geração, ou seja, para que uma célula mãe dê origem a duas células filhas. Quando ela está se sentindo sozinha, ela vai lá e se divide, né? Então, aqui a gente tem as fases do crescimento microbiano em termos de população microbiana. Quando a gente colocar os micro-organismos para crescer lá no laboratório, como é que vai acontecer? Então, quando a gente coloca um micro-organismo para crescer em laboratório, por exemplo, eu retirei de um paciente, eu preciso saber que micro-organismo é esse, porque se eu não souber, eu não vou saber medicar, eu não vou saber qual antibiótico vou dar, se é um antibiótico para gram positivo, se é para gram negativo, se é uma micobactéria, não sei. Então, primeiro eu tenho que crescer, né? Se eu não tiver biologia molecular, eu preciso crescer esse micro-organismo, além de observar em microscópio outro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um meio de cultura, que pode ser um meio de cultura quimicamente definido, que ele vai ter glicose, ele vai ter outras fontes enfim, matéria orgânica. Pode ser líquido, pode ser sólido, mas aqui a gente está falando em meio líquido, vamos botar esse exemplo, um tubinho de ensaio, e aí vamos inocular esse micro-organismo, um pouquinho daquela amostra.
A primeira fase de crescimento desse micro-organismo é a fase lag, quando ele está se acostumando com aquele ambiente, ainda está numa fase de latência. Ele saiu de um organismo vivo e está agora naquele tubo de ensaio esquisito, naquela temperatura que é sempre constante, com aquele fonte de carbono que está aparecendo muito fácil. Então, ele ainda está, né, se ambientando num ambiente artificial. Né? O ambiente laboratório é um ambiente artificial muito diferente daquele corpo. Depois que ele pega no tranco, que ele começa a se desenvolver e a se multiplicar, ele cresce exponencialmente. E aí, esse momento de crescimento exponencial é o melhor momento para a gente fazer qualquer tipo de teste com esse micro-organismo, porque ele está crescendo de vento em polpa, está aumentando a quantidade de micro-organismos, ele está utilizando muito bem aqueles nutrientes, então está tudo maravilhoso. Só que vai chegar um momento que vai ter muito micro-organismo e aquele crescimento populacional, não estou falando de célula única, pessoal, estou falando do crescimento populacional, porque ele já está se multiplicando bastante. De um micro-organismo foi se multiplicando. Esse crescimento populacional ele vai começar a ser inibido. Por quê? Ao mesmo tempo que tem células se dividindo, a gente tem células morrendo. Temos aí o início da produção de alguns produtos que são dejetos. Tem gente pedindo para entrar, pessoal, mas não chegou o convite aqui para mim. Deixa eu abrir aqui. Quem está chegando? Então, não está aqui, não. Vou esperar aí, pede para o pessoal cancelar a entrada. É Libna, mas ela saiu sem querer. Mas não chegou aqui o convite ainda. Eu estou com as duas telas abertas, dá para eu ver. Pede para ela meio que fechar a aba e tentar entrar de novo, que aí eu vou ficar sempre atenta aqui. Tá. Então, pronto. Quando a gente chega na fase estacionária, esse crescimento populacional, ele meio que vai estagnar. Mas ele vai meio que continuar ali naquela linha reta, até que a gente começa no estado de morte celular. Quando a gente tem mais célula morrendo do que célula se dividindo, a gente tem muito produto do metabolismo tóxico naquele meio. Então, é importante vocês conhecerem essas fases de crescimento, porque os antibióticos, eles vão tentar trabalhar nessa perspectiva também dessas fases de crescimento e até o estudo desses micro-organismos também, tá bom? Então, é importante vocês saberem. Quando vocês forem lendo os capítulos, sempre vai ter essa curva. Olha só, os micro-organismos, eles também podem ser classificados de acordo com diversos parâmetros metabólicos, como temperatura, pH, acidez ou basicidade, osmolaridade e metabolismo do oxigênio. Quando o micro-organismo ele tem facilidade e até, vamos dizer assim, ele elege esses lugares mais frios para crescer, são micro-organismos psicrófilos. Geralmente são aqueles micro-organismos que crescem lá na nossa geladeira, né? Porque por mais que o refrigerador ele nos ajude a conservar os alimentos, a gente ainda tem micro-organismos que crescem lá. Senão, os alimentos não estragariam dentro da geladeira. Então, aqueles micro-organismos que crescem naquele ambiente são psicrófilos, eles gostam do frio. Os mesófilos, que vivem aí em temperatura ambiente, e quando eu falo temperatura ambiente, eu falo em torno de 32 a 35 graus Celsius, porque temperatura ambiente aqui em Mossoró é o próprio 40 graus, né? Mas temperatura ambiente 32 a 35 são os mesófilos. E quem é que tem 35 graus mais ou menos? 35, 36, 37? Nós. Então, geralmente, os micro-organismos de importância médica são mesófilos. Por quê? Porque é a nossa temperatura, e eles gostam daquela temperatura ali nossa. Temos também os termófilos e os hipertermófilos. Os termófilos, eles gostam de um ambiente mais quente, e os hipertermófilos estão lá, perto já da boca do vulcão. Eles gostam de um ambiente extremamente frio, ou extremamente quente. E aí a gente tem os micro-organismos que a gente fala mais primitivos, as arqueias, né? Que são aqueles micro-organismos que geralmente não estão, assim, circulantes na comunidade. Eles são micro-organismos mais silvestres, de ambientes muito extremos. Tanto os
extremamente psicrófilos, que estão nas geleiras, quanto os hipertermófilos. Temos também o parâmetro sobre pH. Os acidófilos são aqueles que gostam de viver em ambientes ácidos e os alcalifílicos em ambientes alcalinos. A gente sabe que no nosso corpo existem tecidos, principalmente no trato gastrointestinal, né, que são mais alcalinos e que são mais ácidos. Então, a comunidade microbiana vai acabar mudando de acordo com a adaptabilidade dela àquela situação. E os neutrófilos aí são aqueles que vivem em pH neutro. Quando a gente fala de osmolaridade, pessoal, a gente está falando de sal. E quando eu falo de sal, estou falando de NaCl, tá? O halotolerante é aquele micro-organismo que ele tolera uma certa quantidade de sal, uma certa porcentagem de sal. E o halófilo já é aquele que ele vive e precisa daquela quantidade de sal. Por exemplo, os micro-organismos marinhos, eles precisam daquela porcentagem de sal para sobreviver. E temos os halófilos extremos também, que é, como eu disse, estão em ambientes extremos de quantidade de NaCl. Temos os osmófilos, que são aqueles micro-organismos que eles sobrevivem com pouca quantidade de água, eles podem viver em ambientes mais ressecados, e temos os xerófilos, que vivem em altas quantidades de açúcares. Vocês sabem muito bem que quando a gente faz uma compota, um doce, é muito difícil, se a gente mantém refrigeração principalmente, é muito difícil aquilo ali se estragar tão rápido assim, porque a quantidade de açúcar é tão grande que não sobra espaço para esse micro-organismo crescer, porque ele não consegue aceitar aquela quantidade de açúcar. Tem pouca água, tem muito açúcar, é muito concentrado. Mas existem alguns micro-organismos que crescem naquela situação. É por isso que, mesmo em refrigeração, produtos, por exemplo, compota de goiaba, compota de jaca, que são orgânicos, eles precisam ser acondicionados. E a gente não pode estar comendo, bota o doce na boca com a colher, e bota dentro do doce, bota na boca e bota dentro do doce, a mãe já grita, tá comendo meu doce. É desse jeito. Na minha casa era só o que tinha. Estragou o doce, vai azedar o doce. É por quê? Porque existe um micro-organismo que vive ali naquela situação. Ele aguenta aquele tranco daquela ruma de açúcar em cima dele. Isso é muito importante para a gente saber. Já no parâmetro oxigênio, aí o babado é mais forte, porque é o que vocês vão ver mais. Quando a gente fala de, vamos dizer assim, metabolismo de oxigênio, a gente vai ver micro-organismos que estão classificados nesses 6 pontos o tempo todo. Os aeróbios são aqueles que conseguem viver na presença de oxigênio e, inclusive, preferem, né? Eles só vivem na presença de oxigênio. Temos também os microaerófilos, que vivem na presença de oxigênio, mas pouquinho oxigênio, né? Nada demais. Temos também os aeróbios facultativos, que vivem nos dois ambientes. Os anaeróbios, que não têm arcabouço enzimático para viver na presença de oxigênio. Os anaeróbios aerotolerantes, que toleram um pouco de oxigênio, mas mesmo assim esse oxigênio ainda é tóxico para eles. E temos os anaeróbios obrigatórios, né? Dentre os anaeróbios, a gente tem os aerotolerantes e os obrigatórios. Os obrigatórios são aqueles que realmente não vivem na presença de oxigênio, tá? E aqui é só para ilustrar para vocês, em tubinhos de ensaio, onde é que a gente veria esses micro-organismos. O tubinho A, a gente vê os aeróbios. Por que ele está bem em cima aí da boca do tubo? Porque é onde a gente tem contato com o ar atmosférico. Por mais que esse tubinho esteja fechado, ele não foi embalado a vácuo, né? Tirou todo o oxigênio. Não, ainda tem oxigênio lá. Então, os aeróbios, eles vão crescer bem pertinho ali da superfície do meio de cultura. Já os anaeróbios, eles vão procurar o mais longe possível desse oxigênio. Então, eles vão lá para o final do tubo. Os aeróbios facultativos, eles vivem tanto na presença quanto na ausência, mas vejam que eles têm uma predileção ali em ficar perto do ar. Por isso que é aeróbio facultativo. Os microaerófilos, como eu falei, eles vivem na presença de oxigênio, mas o oxigênio em poucas quantidades, por isso que eles não ficam tão próximo ali à linha óssea, que é a linha onde tem o oxigênio, que é onde está representado em rosinha, e tem o anaeróbio aerotolerante, que ele cresce tanto na presença quanto
na ausência, tá certo? Porém, ele cresce melhor em ambientes mais distantes. Posso repetir, sim. Osmolaridade. Halotolerante é aquele que tolera certas quantidades de NaCl, porém, ele viveria melhor sem esse NaCl. O halófilo é aquele que precisa de NaCl, de uma quantidade mais elevada. E o halófilo extremo é aquele que vive numa situação de extrema salinidade. Geralmente, os que vivem no mar são halófilos, não são halófilos extremos, certo? Os osmófilos, eles crescem melhor, têm um metabolismo melhor quando o ambiente tem pouca água, ou eles conseguem sobreviver naquele ambiente de pouca água. E os xerófilos, eles conseguem crescer na presença de grandes quantidades de açúcares. Deu para entender? Valeu. Agora vamos falar rapidamente sobre genética bacteriana, tá, pessoal? Não vou me ater nisso aqui, porque eu sei que vocês devem ter pago um OMF muito bem feita, célula, estrutura e função muito bem feita, então não vou ficar batendo essa tecla, porque eu sei que vocês se lembram de tudo. Mas é sempre importante a gente recobrar alguns aspectos. Primeiro, o micro-organismo, assim como a célula eucariótica, ele faz esses processos de expressão gênica, de recombinação, de replicação. Só que o micro-organismo, principalmente as bactérias, eles são um pouquinho mais simples, são organismos mais simples, não quer dizer que eles sejam inferiores. Eles são mais simples porque eles têm menos organelas, então não são tão complexos, só tem uma célula. Então, eles fazem aquele mesmo processo de replicação e transcrição e tradução, e essa recombinação genética, ela ocorre célula a célula, ou através de outros agentes como fagos, como vírus que infectam bactérias. Além disso, o processo de replicação é aquele que eu mostrei no início, onde uma célula-mãe dá origem às células filhas. Então, isso é o básico da genética microbiana, que vocês sabem que acontece. Aqui só para relembrar algumas coisas, né? O processo, a gente tem aí o dogma central da biologia molecular, né? Replicação, transcrição e tradução, aquela coisa que a gente, né, vem batendo na tecla desde que o mundo é mundo. Nos procariotos, que são as bactérias, no caso, nós não temos aquele edição de RNA, negócio de exon, de intron, não tem esse babado, é mais simples. E aí, é importante a gente recobrar, porque esses processos são alvos farmacológicos. E aí, vamos ver cada um, né? Transcrição, replicação, transição e tradução. Bem rápido, pessoal, só um, porque isso aí eu sei que vocês já bateram muita tecla. Aqui a gente vê aí uma molécula de dupla hélice de DNA, certo? Mesma coisa, a gente vai ter as bases nitrogenadas do mesmo jeito. E o que é importante notar, quando ocorre a replicação desse DNA, que está lá dentro da bactériazinha, seja ele um DNA cromossomal, seja ele um extracromossômico, que é o caso dos plasmídeos, a gente tem algumas enzimas importantes. A gente tem aqui a DNA polimerase, que vai construir novas moléculas de DNA através daquele molde por autoduplicação semiconservativa, né? E a gente tem outras moléculas importantes, como as proteínas de ligação à fita simples. Quando a gente tem a fita contínua, tá tudo certo, 5 linhas, 3 linhas, joia, mas aí a gente tem a fita descontínua e tem todo aquele fragmento de Okazaki, tudo aquilo que vocês se lembram. Aí vocês lembram que quando a gente tá abrindo essa fita de DNA como se fosse um zíper, né? E quanto mais a gente abre, a gente tem tensões nessa fita que ainda está em dupla fita, e existem enzimas que vão distensionar. Deixa eu só ver aqui a questão de Libna. Libna não está conseguindo. Então, vamos fazer assim, coloca o e-mail de Libna aqui no chat, que aí eu vou convidar ela, vou mandar o convite para ver se ela consegue entrar. Coloca o e-mail dela aqui.
Tá. Enquanto isso, eu vou dando continuidade, tá bom? Aí, quando você botar, eu já adiciono. Bom, gente, essa enzimazinha aqui maravilhosa, ups, pronto, deixa eu pegar logo isso aqui, para a Lívia não perder mais a aula. Por mais que fique gravado, né? É sempre melhor a aulinha ao vivo. Ups. Vou só desligar bem rapidinho aqui minha câmera, tá? Pronto, gente, enviei o convite para ela, tá? Pede para ela dar uma olhadinha no e-mail, tá bom? Vou voltando aqui. Nessa outra imagem aqui, a gente vai ver que a gente tem essa enzima, DNA girase, topoisomerase, né? Temos também a helicase que vai abrindo aqui, mas aqui é a DNA topoisomerase, tá? Ou a girase. Alguns alvos farmacológicos impedem que haja a soltura dessa supertorção. E aí o DNA não é replicado, e aí a célula não consegue produzir proteína, e aí a bactéria morre. Então, é um dos alvos farmacológicos. Outro alvo farmacológico é no processo de transcrição. Lembra que no processo de transcrição, além de a gente ter a DNA polimerase lá, na replicação a gente tem a RNA polimerase para transcrever aquela informação que estava em DNA para RNA. Então, um dos alvos farmacológicos também é aqui, impedindo que essa RNA polimerase faça a produção de RNA mensageiro. E aí, sem RNA mensageiro, a gente não tem proteína, e sem proteína a gente nem tem estrutura e nem função da célula funcionando. E aí, entra em morte. Outro passo que também pode ser influenciado por fármacos são os passos de tradução, onde a gente pega aquele RNA mensageiro e transforma aquela informação numa proteína. Então, essas subunidades, grande e pequena, da própria bactéria, do RNA, acabam sendo, né, interferidas para que ela não consiga formar a nova proteína, e sem proteína, sem estrutura e função celular, tá? Tá aqui só um detalhe, né, que o RNA ele é formado por proteínas que são mais estruturais e por RNA, que é mais funcional. E aí o que a gente tem é essas, na verdade, organelas como alvos farmacológicos. Quando a gente fala, pessoal, sobre mecanismos de recombinação, a gente está entendendo como é que essas células conseguem se comunicar geneticamente umas com as outras. E a gente tem 3 modelos principais. A gente tem a conjugação, a transformação e a transdução.
Quando a gente tem a transformação, que é esse aqui, é aquela coisa peguei de gaiata. O que me deram, o que me ofereceram, o que eu peguei em cima das mesas. Então, a bactéria está lá, ela morreu por algum fator, né? E uma bactéria passando, viu aquela molécula de DNA ali dando sopa, pegou para ela e incorporou no seu DNA ou tomou como se fosse um plasmídio. Essa é a transformação. Utiliza-se muito isso, bactérias transformadas, quando a gente vai fazer bactérias recombinantes, quando a gente vai produzir transgênicos, né? Também tem o processo de transdução, também está relacionado com uma célula doadora, assim como transformação. A diferença é que isso é mediado através de um fago, através de um vírusinho que vai pegar essa informação genética e vai trazer para uma bactéria. E muitas toxinas são produzidas através dessas moléculas extracromossômicas advindas de fagos. A toxina diftérica é uma delas. Também temos os processos de conjugação, onde há transferência de material genético e troca através de uma ligação entre essas células, através dos pilos sexuais, né? A gente tem a transferência tanto de cromossomos inteiros, uma bactéria recebe um cromossomo da outra, olha que chique, né? Que doação maravilhosa. É desse tipo de recebidos que a gente está atrás. Como a gente também observa que há transferência de plasmídios, né? O plasmídio de uma bactéria para outra. Então, a gente tem a conjugação, onde tem uma ligação entre uma célula e outra, e ambas estão viáveis. A gente tem... Tá como se ela estivesse bloqueada, mas eu nem mexi nela. Você crê? Eu não sei o que pode estar acontecendo, porque eu só aceitei as pessoas. Ela não tem outro e-mail, será que ela possa colocar além desse? Ou ela pode entrar pelo e-mail da turma, porque eu vi que tinha alguém no e-mail da turma. Sim, eu acho que ela consegue acessar com o e-mail institucional, sim. Veja se com o e-mail da turma ela não entra, porque eu vi que alguém entrou aqui como e-mail da turma, em algum momento. Não sei se já saiu, mas mais de uma pessoa pode entrar pela mesma conta. Veja se ela consegue. Tadinha, bichinha. Mas vai dar certo. Eu não sei, pode ser alguma coisa no computador dela. Talvez se ela tentar reiniciar o computador dê certo. Ou o celular. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para a parte mais interessante dessa aula inteira, que é a parte que vocês mais gostam, que é a parte de patogenia das doenças infecciosas. Eu vou só ligar aqui a minha luz, porque ele tá ficando escuro aqui. Já vou ficar falando só para os... Vou ficar falando aqui para o escuro. Pronto, olha só, já mudou todo o cenário, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a patogenia de doenças infecciosas, a gente tem vamos dizer assim, uns conceitos fundamentais que a gente precisa tratar. O primeiro deles é o conceito de fator de virulência. E o que é virulento, né? Virulento a gente lembra logo de vírus, mas virulento não se associa somente a vírus. Virulento é sinônimo de patogênico. Então, são cepas de patógenos que são capazes de causar doenças. Aquelas que não são capazes de causar doenças, a gente chama de avirulentas. A virulência, ela é utilizada para medir o grau de patogenicidade dessas bactérias. Quanto mais virulento, mais fatores de virulência os micro-organismos têm, mais capacidade de causar doenças ele tem. E alguns micro-organismos da mesma espécie, com cepas diferentes, eles são mais agressivos, eles são mais virulentos do que outros. E os fatores de virulência estão relacionados a atributos físicos do próprio micro-organismo ou propriedades, ou metabolismo deles, que os tornam capazes de escapar do sistema imune, de aderir a algumas superfícies e de driblar aí o corpo das nossas
defesas primárias e secundárias, a nossa imunidade inata e específica também. Então, são características que estão relacionadas ao fenótipo e, às vezes, ao genótipo também. Então, estão muito associadas aí, tanto às características fisiológicas, bioquímicas, quanto genéticas desses micro-organismos, tá? E aqui, a gente vai definir alguns pontos importantes. O que é patologia? Não sei se está dando para vocês verem direitinho, eu vou ler para vocês. É o ramo da medicina que se dedica ao estudo das doenças, de suas causas, seus sintomas, suas alterações no organismo e qualquer alteração fisiológica ou anatômica que pode se configurar alguma doença. Então, a microbiologia e a patologia estão assim, porque os micro-organismos, muitos deles causam doença, e esse prefixo pato significa doença. Todo micro-organismo patogênico é aquele micro-organismo que é capaz de causar doença. Então, mesmo que um micro-organismo não seja capaz de causar doença, a gente considera que todos os micro-organismos são potencialmente patogênicos, porque devido a essa habilidade de eles trocarem informação gênica muito fácil, então um micro-organismo que não era virulento pode se tornar virulento. Então, a patogenia são as etapas ou os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de doença, e a patogenicidade é a capacidade daquele micro-organismo em causar doença. E eu não sei se vai ter alguém aqui na sala, mas o patologista é o especialista em patologia, infectologista, especialista em infecção, quem sabe sai algum daqui, né? Eu acho a patologia linda. Então, quais são essas etapas e o que é que os micro-organismos têm a ver com isso? Para causar uma doença, os micro-organismos, eles têm que seguir, né, umas etapazinhas, passando de fase no videogame. Então, a primeira etapa que eles têm que vencer é a entrada no corpo da pessoa. E a gente sabe que, quando a gente não está falando das nossas cavidades, né, seja ela qual for, a gente tem algumas defesas importantes, como a pele íntegra. Então, a entrada pode se dar através dessas cavidades que a gente tem, como eu falei para vocês, através de inalação, de ingestão, né, quando a gente respira um coronavírus da vida, ou um vírus da gripe comum, quando a gente come alguma coisa que está estragada, através do trato genitorinário, através de relações sexuais desprotegidas, através da corrente sanguínea, por uma transfusão sanguínea, ou por compartilhar seringas, né? Os usuários de droga injetáveis sofrem muito por isso, e através também da penetração na pele, quando a pele não está íntegra, nas mucosas também, e também temos o papel dos artrópodes, que são os vetores, né? Inclusive, nossa tutoria dessa semana fala sobre isso, né? Então, esse micro-organismo, primeiro, ele tem que entrar no nosso corpo. O segundo passo para ele é tentar se fixar em algum lugar. Alguns têm essa capacidade, outros não. Alguns possuem fímbrias, que são os pili, né, que conseguem, através de adesinas, se ligar a determinados lugares. Pronto, Líbina. Não tem problema, Líbina. Eu não sei realmente o que aconteceu, tá? Mas que bom que você conseguiu voltar. Depois que ele se fixa num determinado lugar, aí ele vai conseguir se multiplicar direitinho em um tecido específico ou em vários locais. Se ele acessar a corrente sanguínea, então, meu amor, aí é uma festa. Né? Mas tem alguns micro-organismos que, mesmo acessando a corrente sanguínea, não tem afinidade por aquele tecido, né? Assim que ele se multiplica, ele consegue se disseminar através dos mecanismos de invasão ou de disseminação, ou ele invade um tecido, ou ele cai na corrente sanguínea, ele começa a tentar, então, a se desvencilhar das células de defesa, porque nós estamos vivos hoje porque nós temos um sistema imune muito potente. Eu sei que a gente pensa, ai meu Deus, eu gripo tanto, eu fico direto doente, meu sistema imune não presta. Na verdade, ele presta tanto que você tem mais dias saudáveis do que doentes, porque todo dia você está respirando e comendo bactéria aí à torta e à direita. Então, os mecanismos que eles têm de meio que driblar o sistema imune são muito importantes. E aí, quando eles conseguem todas essas etapas, eles começam a causar danos no tecido hospedeiro. E esses danos advêm de dois fatores, tanto do metabolismo do micro-organismo,
para tentar sobreviver, quanto da ação do nosso sistema imune, com um processo de inflamação muito forte. Porque o processo de inflamação ele é muito importante, mas ele é doloroso, né? Ele é incômodo. Então, o processo de adoecimento está relacionado a esses dois fatores, tá? Porque nem sempre a gente fica doente, como eu acabei de falar. Os micro-organismos, eles localizam-se em um lugar que pode possibilitar a sua reprodução, como não. E aí, um patógeno que seria da cavidade oral, que se aloja na pele, ele não consegue se desenvolver tão bem na pele, que a pele é mais seca, é mais áspera, e a mucosa é muito mais úmida, ele precisa daquela umidade. Então, ele acaba não se desenvolvendo. O patógeno não encontra os receptores celulares, a gente sabe que tem que ter um reconhecimento celular, principalmente em termos de vírus, né? Então, quando a gente não tem esse reconhecimento celular, não consegue adentrar na célula, não consegue se desenvolver, e a pessoa não fica doente. Os fatores antimicrobianos que inibem a atividade, como as lisozimas, que a gente já falou. Então, nosso corpo, às vezes, produz alguns fatores que chegam naquele momento certo, né? Professora? Pode falar. Isso tem a ver com as pessoas que são assintomáticas? Pode ter a ver. Pode ter a ver. Não só com doenças do coronavírus, como outras doenças virais. Existem algumas pessoas, por exemplo, HIV, que têm o HIV, são HIV positivos, mas não desenvolvem AIDS. Por quê? Porque as células que eles produzem não têm os receptores que aquele vírus usaria para adentrar e se reproduzir. Então, pode ter relação com isso. Mas não é tão simples assim, né? Senão eles já tinham descoberto. Então, é uma possibilidade. O que mais? A flora endógena, a flora residente, que acaba competindo ali com aqueles micro-organismos. O estado nutricional, quando a gente está bem alimentado, com saúde, direitinho, em dia a gente não fica tão doente. Até o estado psicológico, né, afeta. A imunização prévia, por isso o papel tão importante do SUS na imunização da população, né? Eu já passei a vida vivendo do SUS, então para mim é super importante, eu defendo bastante o SUS, por mais que ele esteja hoje funcionando com a precariedade que está. Então, hoje, se você sair de pé descalço ali no seu quintal, você pode estar em contato com uma bactéria comedora de carne, que causa gangrena gasosa. Por que você não adoece? Porque muito provavelmente você tem uma vacinação que lhe protege disso. Por isso que é tão importante. E células de defesa que atuam destruindo o patógeno, como vocês estão vendo brilhantemente com a nossa amiga Camila Milha, maravilhosa. Então, aqui eu vou falar de alguns aspectos que são importantes, que nosso tempo já está acabando. Não me lembro exatamente se essa aula termina às 5h10 ou às 5 horas, mas eu vou fingir que ela termina às 5h10, e se ela terminar um pouco mais à frente, glória a Deus, tá bom? Pronto, 5h10, então vai dar tempo, ainda tem 12 minutos. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns mecanismos que fazem com que esses organismos se adaptem e causem doença, como fixação, como eles sobrevivem, né, que alguns sobrevivem dentro de algumas células do nosso corpo. Eles produzem cápsulas, que aí tanto esses mecanismos de sobrevivência intracelular quanto essas cápsulas driblam o sistema imune. Flagelo, que ajuda na locomoção. As enzimas, exoenzimas, que causam uma série de sintomatologias ruins. As toxinas e alguns mecanismos de mimetismo e camuflagem. É 17h30 mesmo, né? Se for, ótimo. Eu não tô com meu celular aqui, não tô com a fotinho lá, mas aí acho que vai dar certo, né? Vou começar aqui. Pronto. 17h30, 17h10, vai dar certo. Vamos bater a meta 17h10. Cápsula e camada limosa. O que são essas cápsulas? É algo que é mais externo à parede celular, tanto a cápsula quanto a camada limosa, e elas são formadas por moléculas, que geralmente não são imunogênicas. O que é que isso quer dizer? O sistema imune, ele não reconhece aquilo como se fosse um agente externo. Então, é como se a bactéria tivesse camuflada. Como se ela tivesse assim, não estou aqui, pessoal, porque ela tem essa cápsula, essa camada limosa, que pode ser formada por polissacarídeo, que pode ser formada por proteínas, não importa. O que importa, aqui, vocês estão vendo aqui essa fotinho,
Tem essa parte branquinha, essa parte preta no meio. A parte branquinha é a cápsula e a parte preta é o micro-organismo. Então, o micro-organismo fica lá fingindo que ele é uma célula humana, sendo que, na verdade, ele é um micro-organismo. Olha que pilantra. A diferença da cápsula e da camada limosa é que a cápsula ela é mais compacta, ela é mais organizada, ela é mais juntinha. E a camada limosa, ela é mais frouxazinha, né? Ela é meio deformadinha, uns babadinhos assim. Mas, de toda forma, elas ajudam ali a meio que driblar o sistema imune e também ajuda a se fixar em alguns tecidos, principalmente as superfícies sólidas, né? Portanto, é um fator de virulência importante. Além disso, ela ajuda a não ressecar o micro-organismo com tanta facilidade, porque está protegidinho por mais uma camada extra. Temos também as fímbrias de pile, que são proteínas filamentosas que saem da superfície das células. Elas têm importância tanto na adesão quanto na troca de informação. Pile, a gente já viu que tem o píleo sexual, geralmente é uma ou poucas que tem em cada célula, e facilita a troca genética célula a célula. Tá aqui o píleo sexual, aqui, tá vendo? Tá trocando aqui informação, estão conversando, estão namorando. E as fímbrias, elas são mais numerosas, né? Elas podem até formar películas e ajudam a aderir em superfície. Essas fímbrias, pessoal, elas estão presentes em micro-organismos que causam infecções no trato genitorinário. Por isso que a gente fica dizendo assim, para melhorar, tem que beber bastante água, para hidratar, tem que fazer bastante xixi. Por quê? Porque a bexiga, ela tem essa ação mecânica de passar o xixi pela micção, e aí acaba retirando esses micro-organismos estranhos que estão grudadinhos lá. Quando tem vários deles grudados, eles podem formar até biofilmes, que são comunidades microbianas. E aí eles começam a produzir polímero, começam a produzir camadas de biomoléculas que vão se protegendo aí. Por isso é importante fazer xixi, para eles meio que desgrudarem da parede lá. Podem ser os plasmídeos, Ana, como também podem ser cromossomo inteiro. Ele pode passar um cromossomo todinho para outra bactéria. Pilos é diferente de flagelo, tá? Flagelo já é outro babado. Espera aí que eu estou tentando ler um negócio, mas tem uma caixinha aqui no meio. Prof. Ai, não. Isso aqui é mensagem antiga, calma. E deixa eu ver a dúvida aqui. Se não tiver mais uma dúvida, eu tô só sendo besta aqui. Não. Só fui besta também. Pronto. Flagelo. O flagelo, pessoal, é diferente das fímbrias. O flagelo, ele é uma estrutura específica, um apêndice microbiano. Ele não é só uma proteína que tem na pontinha adesina, não. Ele é um apêndice longo, que impulsiona a bactéria. Uma bactéria, ela pode ter um ou mais flagelos, e esse flagelo vai ajudar a locomoção dela. Então, as bactérias flageladas, elas têm esse plus, né? Que é o que o Matuto diz, tem esse plus a mais, né? Que elas conseguem ter esse movimento natatório, bem legal. O que mais? Temos os endósporos, né? Os endósporos são estruturas de resistência. Nem todos os micro-organismos conseguem esporular. Por que eu estou trazendo todos esses fatores de virulência? O micro-organismo, ele pode ter um ou mais desses fatores, pessoal, mas pode ter um micro-organismo que não tem nenhum desses. O endósporo, ele é a forma latente do micro-organismo. Então, quando esse micro-organismo está sujeito a altas temperaturas, ou baixíssimas temperaturas, ou radiação, ou dessecamento, ou produtos químicos, ele pode esporular, ele pode sair de uma forma vegetativa e entrar na forma de esporo, onde ele perde bastante água, onde ele fica só com o básico do básico nesse esporo aqui, ó, só com DNA e pouquíssima fonte de carbono, e ele passa por anos e anos e anos. Os clostrídeos adoram formar esporos, assim como os bacilos, e eles são bem perigosos à nossa saúde. E sabe onde é que tem clostrídeo? Dentro da nossa barriga, bem como no chão, na terra, em ambientes sadios e poluídos. Então, paz. Então, são estruturas de sobrevivência, que também são estruturas de dispersão. Navegam pela água, navegam pelo ar,
Então, na pele de cachorro, na pele de gato. Então, quem gosta de dormir agarrado com cachorro, tá aí cheirando os esporos. E eles são muito difíceis de destruir, viu? Somente na temperatura acima de 100 graus Celsius, é claro, infelizmente. Mas isso aí que o seu bichinho, ele é limpinho, ele não está lhe passando isso. Então, acima de 110 graus Celsius, né, que a gente tem autoclave, tudo direitinho, aí a gente consegue destruir, mas é muito difícil. Nem a água fervendo, de fato, a gente consegue destruir alguns esporos, então o babado é forte. Sobrevivência intracelular. Alguns micro-organismos, inclusive bactérias e não só os vírus, eles conseguem sobreviver dentro das células, né? As micobactérias, que a gente vai ver lá no final, elas vivem dentro de fagócitos. Não, elas vivem dentro de células e impedem os fagócitos de encontrá-las, né? Existem aqueles que podem viver dentro ou fora, dependendo da necessidade, e existem aqueles que só vivem dentro de células, como as clamídias. E aí, além de sobreviver dentro das células, eles podem causar morte dessas células. Então, é bem chato clamídia no trato genito-urinário feminino, que é bem comum. Então, é uma estratégia também que eles podem utilizar, sobreviver dentro das nossas próprias células, porque aí eles ficam lá, fingindo que nada está acontecendo, né? Sendo que eles estão lá bombando. Temos também as exoenzimas, que as exoenzimas são os principais mecanismos pelos quais a gente vê o aparecimento da doença, né? Exoenzimas são enzimas liberadas pelos patógenos, secretadas, e aí a gente tem várias, eu trouxe aqui para vocês. Enzimas necrosantes, coagulase, quinase, hialuronidase, colagenase, hemolizimas e lecitinases, tá? As enzimas necrosantes, como vocês estão vendo nessas figuras bem emblemáticas, elas destroem o tecido hospedeiro, elas causam mionecrose, geralmente são proteases e lipases. Essas enzimas causam destruição rápida dos tecidos moles e causam, o micro-organismo começa a ter formação de gás e causa fascite necrosante, né? Que é um quadro bem barra pesada. É causado dentre os micro-organismos por algumas espécies de Clostridium, que causam a gangrena gasosa, e Streptococcus pyogenes, e também outros micro-organismos como Klebsiella, enfim. São conhecidos como bactérias comedoras de carne, por causa dessas enzimas. Temos também as coagulases, porque esses micro-organismos conseguem provocar a coagulação sanguínea, quando para eles isso é interessante, né? A coagulação do plasma e a formação de um revestimento viscoso em torno do micro-organismo faz com que ele fique, vamos dizer assim, encoberto, para que os fagócitos não cheguem até ele. Quem gosta de fazer isso é Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, pessoal, ele vai ser muito falado aqui nas nossas aulas, mas só para adiantar, ele é um patógeno humano oportunista. A gente tem Staphylococcus aureus no nosso corpo, e ele tem todo um arcabouço de fatores aí de virulência que a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas. Temos as quinases também, que são fatores de virulência que impedem a coagulação sanguínea. Por isso que eu disse para vocês, os coágulos sanguíneos, dependendo do micro-organismo, eles podem ajudar ou atrapalhar. Então, dependendo do micro-organismo, eles podem induzir a coagulação, como eles podem impedir a coagulação, certo? Então, os estafilococos produzem quinases, os streptococcus também, e Staphylococcus aureus produz coagulase, estafiloquinase, e pode provocar ou lisar trombos de acordo com a sua necessidade. Staphylococcus é tudo. Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, tudo para mim. Assim, né? Longe de mim. É lindo, bem longe. Temos também hialuronidases e colagenases. Esses são basicamente fatores de disseminação, porque eles atingem o tecido conjuntivo, né? Então, auxiliam aí o corpo a sair, ao corpo não, o micro-organismo a sair habitando o corpo. Então, a hialuronidase destrói o ácido hialurônico e a colagenase destrói o colágeno. Desagrega o agrupamento de células e tecidos e pode invadir
os tecidos. Quem gosta de fazer isso é Staphylococcus, Streptococcus e Clostridium. Clostridium perfringens, que é muito conhecido por produzir a gangrena gasosa, que é extremamente mortal. Mais de 90% dos casos, dependendo do tamanho da gangrena, a pessoa chega a óbito. Ele produz tanto hialuronidase, quanto colagenase, quanto outros fatores, né? Temos também as hemolisinas e as lecitinases. As hemolisinas causam danos nos eritrócitos, como o nome já sugere, né? Hemolisinas. E essas lises dos eritrócitos têm duas funções. Além de comprometer o organismo hospedeiro, ela fornece fonte de ferro para o patógeno, né? Geralmente quem gosta de fazer isso é Streptococcus pilantra. Ele fura lá a hemácia para pegar o ferro, como eu falei. E temos também as lecitinases, que degradam alguns fosfolipídios, que são conhecidos como as lecitinas, e destroem, isso mesmo, pode causar anemia, e leves. Destrói a membrana celular de eritrócitos e outros tecidos. Hemolisinas e lecitinases são encontradas também em Clostridium perfringens. O Clostridium perfringens está lá no quintal de vocês, viu? Se liga. E aí, gente, a gente vai falar também de... Tá terminando, tá, gente? Bem rapidinho. De endo- e exotoxinas. As endotoxinas, gente, são aquelas que a gente falou no começo da aula, os complexos de LPS, lipopolissacarídeos, que estão relacionados com a membrana externa de bactérias gram-negativas. Já exotoxinas são aquelas que são liberadas por esses micro-organismos, né? O mecanismo de ação das exotoxinas geralmente é muito tecido específico. Já as endotoxinas, elas são mais gerais, sabe? Causa febre, diarreia, vômito, é aquela coisa mais assim, não tem muita especificidade, não tem uma imunogenicidade específica. A toxicidade, como eu falei, congelou, e agora? Melhorou? Vou dançar aqui para vocês. Melhorou? Descongelou? Estão vendo? Tá travando. Senhor Jesus, melhorou. E agora? Continua? Está ruim? Meu Deus. E agora? Tá normal? Aproveitem que vocês estão aí conversando e vão colocando outro presente para mim. Eu gosto de presentes. Então, vão botando aí presente, 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 loucamente. Pronto, muito bem. Outra coisa que é importante, pessoal, na toxicidade da exo e das endotoxinas, como eu falei, as exotoxinas, elas são tecido específicas. Então, elas precisam de pouquinhos picogramas para já causar um problema sério. Já as endotoxinas, você precisa ter um volume microbiano bem elevado para que a gente consiga, de fato, causar um problema na pessoa. Geralmente é uma salmonela, uma salmonelose, que a gente precisa de um monte de micro-organismos para causar doença. Como eu falei, as endotoxinas, elas são pouco imunogênicas. Já as exotoxinas são aquela pancada seca, né? Elas causam uma reação imunogênica bem forte e elas provocam a produção de anticorpos, inclusive, né? Então, por causa disso, em termos de resposta, em termos de toxoide, a gente tem que as endotoxinas, elas não têm poder de se transformar num toxoide e já as exotoxinas têm. E o que é um toxoide? É produto tóxico, é aquela exotoxina meio que neutralizada. Ela não causa mais doença, mas ela causa a ativação do sistema imune. Algumas vacinas apresentam toxoides para ativar o sistema imune. As exotoxinas geralmente não causam febre, já as endotoxinas, elas são altamente pirogênicas, não é de pirada, é porque causa febre. E uma coisa muito importante, as endotoxinas, geralmente, elas advêm do cromossomo do micro-organismo. O micro-organismo, eu nasci assim, eu cresci assim, é a Gabriela. As endotoxinas. Já as exotoxinas, não. Elas recebem isso de presente de alguém, né? Elas recebem isso de outra célula, elas recebem isso que elas pegaram de gaiata, elas recebem porque chegou um vírus e deu para elas. Geralmente, a exotoxina é assim, tá? Gente, mas por que essa professora está loucamente falando sobre isso? Porque tudo que a gente for estudar daqui para frente, a gente vai precisar disso aqui.
porque eu não vou voltar para dizer de novo, lembro, só vou fazer assim, lembra daquele dia que eu fiquei congelada? Então, as endotoxinas, como eu falei para vocês, estão relacionadas principalmente à LPS, lipopolissacarídeo, estão presentes ali nas gram-negativas, estão relacionadas principalmente ao lipídio A, que está associado ao LPS, e, como eu disse para vocês, as endotoxinas estão muito associadas a esse mal-estar, vômito, diarreia. Sim. Olá, com licença, boa tarde. Eu estou vendo aqui que, pelo slide da senhora, as endos, elas provocam esses sintomas violentos, estou vendo aqui, né, pelo slide. Então, a gente pode dizer de maneira geral que elas têm uma sintomatologia mais grave, mais do que as exo ou não? Não. As endo, na verdade, por mais que elas tenham, vamos dizer assim, uma ação um pouco violenta, um pouco mais rápida, elas são muito inespecíficas. Tá bom, Grace, não tem problema não. Bem amiga, né, Grace? Tudo bem. Elas não são tão específicas, elas não causam uma imunogenicidade tão específicas, mas elas causam, vamos dizer assim, algumas sintomatologias mais gerais, mas elas não são tão graves. É algo que, inclusive, pode ser autolimitante, entendeu? O corpo pode, ao longo dos dias, né, se recuperar, como a salmonela, uma E. coli. Só que a Então, ela é... exotoxina... Ai, desculpa. Ela, então, é violenta naqueles primeiros dias, mas a pessoa se recupera rapidamente, digamos assim, Sim, né? sim, porque ela não é muito grave, entendeu? Agora, a exotoxina não, é neurotóxica. O babado é mais embaixo. Como eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem as neurotóxicas, tem também as enterotóxicas, mas não é da mesma forma que a endotoxina. Tem citotóxicas, elas podem matar células, elas podem lisar componentes do sangue. Então, o babado é forte. Então, eu vou mostrar para vocês. Está terminando, tá, pessoal? Eu vou só ilustrar aqui, bem rapidinho. Neurotoxinas, a gente tem como exemplo a tetanoplasmina e a toxina botulínica. As duas causam paralisia, uma paralisia rígida, outra paralisia flácida. Temos também as enterotoxinas, o Bacillus cereus é muito comum, além daquele envoltório, a gente tem enterotoxinas. Temos toxinas esfoliativas, que Staphylococcus aureus provoca isso principalmente em crianças, síndrome da pele escaldada estafilocócica em bebês. E temos as eritrogênicas, que afetam aí nossas células do sistema imune, né? Destrói leucócitos, podem destruir hemácias também, atingem massivamente as células de defesa, estão relacionadas principalmente a estafilococos, estreptococos e a clostrídeos também. E a toxina diftérica também é uma toxina eritrogênica. Tudo isso a gente vai ver com muito mais detalhes nos próximos capítulos da nossa jornada. Desculpa, gente, eu ter ido um pouquinho mais para frente, eu fui 8 minutos mais para frente, mas a gente deu uma tolerânciazinha de 5 minutos, eu tive que dar umas paradinhas com o pessoal para dar uma assistência, mas eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Um beijo, Sara. Tido um bom aproveitamento dessa aula. Eu espero que a gente só melhore o nosso convívio. Foi o nosso primeiro encontro. Geralmente é um encontro bem denso, mas infelizmente é o que tem para hoje, tá certo, gente? E nas próximas aulas eu vou tentar fazer algo mais metodologia ativa, que eu sou mais dessas. Tá bom, gente? Então, tenham uma excelente noite. Foi muito bom estar com vocês. E quem tem uma dúvida, alguma coisa, por favor, entre em contato comigo. Os livros que eu coloquei, para quem não recebeu os slides, foram esses. Eu gosto de todos eles, tá? Mas vocês vejam o que é melhor para vocês, a leitura que vocês gostam mais, os que você tem acesso. E vão estudando, tendo o slide só como um norte. Não estudo pelo slide, porque o slide é muito limitado, tá? E é isso, gente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, pode falar, Clara. Desculpa. Próxima aula a gente vai ter uma prática com a senhora?
Eu vou olhar no nosso cronograma, eu não sei se vai ser logo a prática, ou se tem uma aula, depois é a prática, se vai ser a demonstração da prática, ou se a gente já vai poder fazer a prática em pequenos grupos. Aí eu falo direitinho para vocês, tá bom? Ah, tá ótimo. Pois tá, muito obrigada, professora. De Boa tarde. nada. Aí, gente, eu vou hospedar essa aula. Claro que vai estar lá no AVA, óbvio, mas eu vou hospedar ela lá no nosso canal. Eu tenho um canal, e tenho um Instagram, tá aí o meu e-mail. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo na hora que vocês quiserem, tá bom? Eu acho que a aula foi muito boa e eu espero que vocês tenham gostado. Vou parar de gravar aqui. Tchauzinho para todo mundo. Bom final de semana. Não computou sua nota? Bota aí presente. Professora, Oi. qual desses livros a senhora indica para que tenha uma leitura mais simples? Você poderia voltar lá no slide dos livros? Sim.